Sabe, meus filhos, hoje, aliás, nem tem por que dizer sabem, meus filhos. Eu ia dizer sabem, meus filhos, hoje é o dia da festa da carne. Mas está tudo anunciado, todo mundo está sabendo e muitos estão se preparando para a festa, a grande festa da carne. Então eu recebo muitas perguntas, muitos comentários sobre a carne. E me perguntam o que eu acho, se eu participo, quizá reservadamente também da festa. Então eu vou tentar explicar dentro da medida do possível a minha visão sobre a festa da carne, o carnaval. É que carnaval, sintetizadamente, é a festa da carne. É óbvio que a maioria já sabe disso, né? Óbvio. Então, meu Pai, Senhor Deus, diz que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então, para aqueles que dizem, o INRI deu conselho que devemos usar camisinha na festa da carne, que devemos evitar... Eles não usam esse termo, mas eu usarei a promiscuidade. Então quer dizer que o INRI é contra a festa da carne, o INRI é a favor da festa da carne, o INRI participa da festa da carne. E tantas conjecturas e tantos comentários diferentes. Quero dizer o seguinte, meus filhos, que a festa da carne, se ela existe há décadas, há muito tempo, é porque o Senhor permitiu. É uma forma de por atacado, ou seja, por uma imensidão de meios e milhares de pessoas entrar num esquema que apressa a evolução espiritual. Então, a maioria dos que fizeram a festa da carne há 50 anos, aqueles que ainda estão aqui na Terra, assistem de casa. Até que podem, os bem aficionados, vão para a festa da carne. Mas tem aqueles que já não vão à festa da carne, ficam em casa. Então, eu queria deixar claro, primeiro, que como eu sei que é uma coisa generalizar, uma tradição, um costume. Então eu não vou dar muros em ponta de faca, não vou proibir ninguém disso, se eu sei que é uma coisa que está no interior, na intimidade da maioria, pelo menos aqui no Brasil. Então o que me resta, senão dizer, filhos, cuidado que na promiscuidade existem as doenças que estão cada vez se multiplicando. Cuidado, jovenzitas, filhinhas com uma gravidez precoce, indesejada. Eu conheço N história de garotas que depois não puderam mais voltar para a festa da carne. Tem tudo isso. E para terem certeza que eu não sou contra, e que eu conheço como é que funcionam essas coisas, nos anos 70, quando eu vivia no Rio de Janeiro, me convidaram para conhecer uma escola de samba. E eu fui conhecer, fui sentir de perto, ver a inquietude deles. Nunca participei de nenhuma festa da carne, de nenhum carnaval, se é isso que querem saber também. Mas fui lá conhecer e vi que as pessoas que lá estavam, elas estavam todas, pelo menos as que eu vi, inocentemente, à busca do prazer, da alegria. Muitos estavam até em busca da arte. Eu não encontrei, no momento que eu estive lá,
convidado para conhecer uma escola, mas principalmente a escola da Portela. Pronto. Aí já, porque alguém foi lá, pronto. E daí tive a ocasião de perceber que tem uma grande quantidade de pessoas que já fazem disso uma profissão, que isso é uma profissão para eles, uma profissão no âmbito da arte. E outros que são os consumidores, como se diz na linguagem bem popular, macacas de auditório, os artistas. Assim, tem os que vão lá para participar ativamente, tem os que vão lá para participar como espectadores, outros como curiosos. Tinham inclusive vários turistas lá no dia que eu estive lá. Foi nos anos 70, não lembro bem o ano, mas era anos 70. Bom, então eu queria dizer também a todos os que estão me ouvindo, já que esta é a semana da festa da carne, a semana que se inicia, que não tem outra alternativa senão pedir ao Pai, o bondoso Pai, que os inspire, que não extrapolem, que não passem dos limites de vossas possibilidades, meus filhos. Aqueles que são empurrados, puxados, abduzidos, conduzidos, cooptados para a festa da carne. E o que é carne, afinal de contas? A carne é o vosso veículo com o qual caminhais sobre a terra. O vosso veículo é um veículo de carne e osso. A vós que me ouvis, tomai consciência que eu sei que quem está me ouvindo não é carne. Quem está me ouvindo são os espíritos que estão ouvindo. Usam a carne para ouvir, é claro. O sistema auditivo, em que pese que alguns que já não estão na carne podem também me ouvir, é lógico. Então tá. Então a festa da carne é isto. Então, falando de gravidez precoce, etc., vou transpor o assunto para uma coisa grave que esta semana ocupou a mídia do Brasil e uma boa parcela do mundo. É o problema das zikzira, ou seja, zika vírus, né? Que até rima com zikzira, olha aí, ó, entende? É muito triste saber que tem milhares de mulheres preocupadas que vão carregar no ventre o quê? Porque o que uma mãe, o que uma gestante espera do feto que está no ventre dela? O que ela espera? Ela espera que botar no mundo uma criança saudável, que vai ser motivo de júbilo, que vai ser alguém significativo no âmbito social em que vive. Agora imaginem, meus filhos, o que sente uma mulher que descobriu que foi picada por um inseto e que por conta dessa tragédia ecológica, digamos assim, ela vai ter que carregar no ventre um feto que quando vier ao mundo será dependente, será mentalmente retardado, dificultando-os até de sobreviver independentemente. É muito triste, mas muito mais triste do que isto, mas muito mais triste do que isto, é saber que organizações internacionais, como eu vi pela mídia ainda hoje, a Holanda manda para cá, para o Brasil, comprimido medicinal, através da medicina, a gestante em tempo hábil, antes que o feto adquira o status de criança, ela possa interromper a gestação. Muito mais triste é saber que essas mesmas organizações que eu vi pela mídia estão suplicando ao governo brasileiro que faculte a chegada desses medicamentos gratuitos para essas pobres mulheres, principalmente para aquelas que não têm recursos, porque o aborto, como já disse mesmo o doutor Varela esses dias, doutor Drauzio Varela, o aborto é
está na cara, solta os olhos no Brasil. Só que existem leis arcaicas, esdrúxulas, leis criadas por homens que nunca ficam grávidos, que impedem as mulheres, as infelizes brasileiras que não têm recursos para pagar um aborto numa clínica clandestina e não têm recurso para ir num país civilizado onde o aborto já está legalizado, elas têm que ficar aí à mercê. Segundo estatísticas, cada 2 dias morre uma mulher por fazer aborto clandestino, segundo eu vi na mídia. Então está na hora também das autoridades se acordarem, dos legisladores, dos seres pensantes, e ter um pouco, uma pontinha de misericórdia com essas adolescentes que não têm meios de... não têm recursos, não têm, elas caíram numa armadilha, ficaram grávidas indesejavelmente, e agora são obrigadas, inclusive, a ser repudiadas, e essa enorme quantidade de seres irracionais que ficam festejando e fazendo barulho contra a legalização da interrupção em tempo hábil da gestação, objetivam por trás de tudo isso lucro, porque sabem que se tiver mais crianças desamparadas no mundo, em nome delas eles podem pedir esmola à elite. Isso eu vi nesse país inteiro, quando percorri o Brasil todo, eu vi como isso é. Eu não falo como um turista ou um estrangeiro, eu conheço o Brasil inteiro, mas não como um turista. Eu dormi nas casas, dormi nas favelas, então eu sei do que estou falando. Eu queria chamar a atenção aos seres humanos de bom senso, que tenham misericórdia com essas crianças que estão engravidando e que muitas engravidarão ainda nesse carnaval. Queria que os legisladores, os seres pensantes, juntassem-se aos legisladores e parassem de obedecer as religiões estrangeiras que vêm impor dogmas ao povo brasileiro. Esse é o chamamento que eu faço. E lembrando que o interesse mais sórdido que tem atrás de tudo isto é que os donos de cabresto religioso, a ambição deles é voraz. O lucro deles não importa se vem, de onde vem, eles querem o lucro. Não importa que o lucro deles seja angariando esmola da elite em nome das crianças pobres, das crianças desamparadas, das crianças de rua. Para eles não importa. O que importa para eles é o lucro. Filhos, me ouvis, eu sei que eu falo para poucas pessoas. Eu sei também por que eu falo para poucas pessoas. Que está previsto que eu, quando voltasse aqui na terra, seria rejeitado por minha geração. Em Lucas 17, versículo 25 a 35, eu estou ainda bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Mas mesmo assim, falando para poucas pessoas, quizá tem alguns legisladores ou alguns seres pensantes que possam usar o bom senso e fazer o dever de casa. Fazer alguma coisa. Da minha parte, eu me exponho na berlinda, disposto a, inclusive, questionar e discutir e explicar e mostrar, do ponto de vista metafísico, que elas podem sim, as gestantes, antes de colocar no mundo um ser indesejável, um ser que vai perambular sem ele, sem beira, elas podem sim interromper a gestação. Aos olhos da metafísica, aos olhos misteriosos de Deus, 1000 vezes isto do que despejar no mundo crianças sem teto, sem lar e ainda com defeitos físicos, etc. Pensem nisto. Pensem muito bem no que estou falando. Eu sei que nesse momento eu sou odiado. Eu sei que nesse momento tem pessoas que até estavam interessadas em mim e balançam a cabeça. Tudo isso eu sei e estou vendo.
mas não importa. Para mim a verdade está acima de tudo. Eu já disse, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Eu estou aqui expondo a verdade. E que, para aqueles que ainda acham que o que eu estou falando, o que é aborto, o que não sei o que lá, quero deixar bem claro, eu não sou a favor de aborto. Eu sou a favor da vida com dignidade. Com dignidade. Mas já que o mal existe, entre os males o menor. E a mulher, fiquem sabendo, pudorosos, falsos profetas, hipócritas, pseudo-religiosos, que a mulher, quando se submete a um aborto, fique sabendo que ela paga na ocasião de se submeter a curetagem, aquele procedimento médico todo, já paga. Se tem algum pecado, ela paga ali. E nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Se alguém tem que vir ao mundo, não existe ginecologista que consegue fazer o aborto desse alguém. Quando tem que vir ao mundo, as mãos poderosas do inefável protegem aqueles que têm que vir ao mundo, mas não que venham ao mundo só porque alguns donos de religião insistiram e insistem que tem que produzir bastante crianças pobres para, em nome delas, crianças desamparadas, para, em nome delas, esmolar perante a classe média e elite. Tenham todos a minha paz.